Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e o vídeo de hoje é o primeiro de uma pequena série sobre subtramas. Bom, além desse vídeo aqui eu pretendo fazer mais 3, abordando outros aspectos sobre esse assunto, com dicas e truques que podem ajudar um autor a trabalhar com subtramas, e também discutindo algumas razões pelas quais seria benéfica a inserção delas em uma história. E esse vídeo aqui, como é o primeiro, seria interessante a gente trabalhar a definição de subtrama. Como é que a gente consegue caracterizá-la? Quais são as diferenças entre ela e a trama principal? Como a gente consegue identificá-la dentro da história? Da maneira mais simplificada possível, a gente pode dizer que uma subtrama é uma mini história dentro da história. Então, apesar dela ter o seu começo e o seu final próprios, ela existe para dar suporte à trama principal. E essa é a função dela. E eu já vi em vários lugares uma metáfora que ajuda bem a gente entender isso. Tem que pensar que a história é uma corda grossa e que as subtramas são fibras que ajudam a dar forma a essa corda. Todo mundo que já jogou RPG está familiarizado com o conceito de side quest, que é um momento na história onde o protagonista deixa o trilho principal ali da narrativa e vai fazer alguma atividade periférica, e quando ele retorna, ou ele tem uma recompensa, ou ele tem mais informações que ele não tinha antes, ou ele tem mais experiência. E dependendo de como isso foi feito, a gente pode considerar esse momento como uma subtrama dentro da história. E aí que vem a questão central desse vídeo. Quais são as principais características de uma subtrama? Como é que a gente consegue diferenciá-la da trama principal? Então vamos ver aqui uma listinha rápida para ajudar a gente nesse trabalho. Para começar, uma subtrama contém menos cenas de ação. E muitas vezes elas envolvem personagens secundários. As subtramas são curtas, então elas começam depois de apresentada a trama principal e se concluem antes dela. As subtramas costumam causar menos impacto ao universo onde se passa a história. E da mesma maneira, os eventos que acontecem na subtrama são menos significativos para o protagonista. E, como eu já havia falado antes, mas é sempre bom frisar, as subtramas existem para dar suporte à trama principal. Ainda assim, mesmo estudando essa listinha, às vezes fica difícil de fazer essa identificação. E isso geralmente ocorre quando o autor coloca força igual em mais de uma trama, e aí elas vão se costurando, se intercalando até o final. Isso pode acontecer de propósito ou sem querer mesmo, sem o autor ter consciência disso. A gente vê muito isso em sitcom, como How I Met Your Mother ou Friends, onde a gente tem vários protagonistas e eles meio que às vezes se separam em determinados episódios e cada um vai resolver um problema diferente. Nos roteiros das sitcoms, por exemplo, é muito comum a gente encontrar a terminologia história A, história B, ou trama A e trama B, para identificar essas linhas diferentes de narrativa. E eu estou mencionando isso aqui só para deixar claro que a arte não é uma ciência exata. Então muitas vezes a gente vai encontrar essas situações onde a gente não consegue meio definir, as coisas ficam meio cinzentas. E muitas vezes a graça está aí mesmo, né? Dito isso, vamos passar para alguns exemplos de narrativas onde as tramas e subtramas estão mais claras. Em Blade Runner, a gente tem um protagonista que tem como missão eliminar replicantes que estão escondidos entre os seres humanos, e ao mesmo tempo existe a construção do relacionamento dele com uma suposta replicante. Então isso faz surgir ali uma subtrama romântica, que é até muito comum em histórias desse tipo, estilo detetive, e gera também tensão e suspense, porque a gente quer saber se eles vão ficar juntos no final das contas. E além disso, a gente consegue saber também das características mais humanas do protagonista através do desenrolar dessa subtrama. Já em Romeu e Julieta, a trama principal é o amor proibido entre o casal protagonista, e como subtrama existe a rivalidade entre as famílias dos dois. Então a coisa aqui meio que está invertida. A trama romântica está em primeiro plano, ele é o principal ponto de interesse do público, e como pano de fundo existe esse contexto, as desavenças familiares, que vão ajudando a justificar a trajetória, o desenrolar dos eventos que levam ao desfecho da história. Em O Grande Gatsby, a trama principal é a jornada de enriquecimento do protagonista, e em alternância a isso existem os momentos em que ele está esbanjando dinheiro em festas extravagantes, em noitadas e tudo mais. Então aqui a gente tem um bom exemplo de subtrama expositiva. Ela ajuda a contar a história, ela ajuda o público a compreender melhor o que está acontecendo. E por último vamos falar do Senhor dos Anéis, onde a trama principal é claro e a missão do Frodo, mas também tem Merry e Pippin tentando fugir dos orcs, tem as aventuras paralelas do Aragorn e do Legolas. Então esse tipo de bifurcação é muito comum em histórias épicas. E isso tudo fica muito bom quando as coisas vão se conectando conforme a história avança, tornando a narrativa cada vez melhor. E como é que isso acontece? Como é que um autor chega nesse tipo de resultado? É o que a gente vai ver mais pra frente. Esse vídeo aqui é uma introdução ao assunto, onde a gente trabalhou basicamente as características, o que define uma subtrama, e no vídeo que vem a gente vai ver então a importância e as razões pelas quais vale a pena inserir subtramas numa história. Enquanto isso, se você ainda não conhece, aqui do lado tem a playlist com a terceira temporada da nossa série de exercícios de escrita criativa, Planos em Prática, e aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!